mais simples, sem tornar a aula chata e, ao mesmo tempo, ocorrer um aprendizado significativo. E eles têm um gosto também para aprender, né? Como eu dou aula de língua portuguesa, então eu tenho 7 aulas em uma sala, em uma turma. E eu sei que cansa. Na segunda-feira eu tenho 3 aulas seguidas, eu até pedi para mudar. Eu tenho 3 aulas seguidas em uma turma. E eu sei que é cansativo para eles e é para mim. Em plena segunda-feira que você está ali ainda tentando pegar o ritmo da coisa e você ter 3 aulas, é muito cansativo. E aí, se você não leva... e eu, particularmente, eu gosto que os meus alunos participem. Ontem eu até já ameacei eles que eu vou descontar ponto. Quem não participar, não manter a câmera ligada. Porque eles não querem. Chamou que eles desliguem, desliguei a câmera, desliguei a áudio. Eu não sei se eles estão ali. Eu chamo 2, 3 vezes e aí, quando eles respondem, não tem mais graça. Inclusive, eu tinha uma aluna que a mãe disse que ela sai para trabalhar, deixa ela acordada. Ela entra na sala, desliga tudo e vai dormir. Então, assim, a gente não sabe. A gente não sabe. Eu não estou tendo contato com a escrita desses meninos, eu não sei como está sendo. E eu tenho medo de quando voltarmos presencial, porque eu sei que se o professor agora está trabalhando muito, o trabalho vai se triplicar, porque a pressão vai ser muito grande. Pode ter certeza disso, que a pressão... Acho que a gente vai precisar de mais ajuda ainda das forças divinas para nos auxiliar, porque a pressão vai ser grande. Eu tenho uma sobrinha que ela está sendo alfabetizada e está sendo desafiante. É desafiante para o professor e desafiante para os pais e para ela. Porque a alfabetização online não é fácil. No ano passado, né, quando começou a pandemia, logo no mês de março, que decidiram parar tudo nas escolas, aí ficamos assim, na expectativa, né? 15 dias ele vai estar na escola, 15 dias retorno. 15 dias passou, né? Até hoje estamos em casa sem retornar. As aulas presenciais. Mas assim, aí nos sugerimos que fizéssemos uns bloquinhos de atividade, mandar para os pais. Aí fizemos bloquinho de atividade e mandamos para os pais. Aí depois veio a ideia de gravar vídeos. Aí todos os dias eu pegava aquela atividade, abria na página da atividade, aí gravava um áudio falando para as crianças, para a família, como fazer aquela atividade. Aí depois disseram, não, tem que gravar vídeo. Meu Deus, foi a pior coisa da minha vida, gravar vídeo. Eu não vou gravar vídeo, eu não vou gravar vídeo, porque eu sou muito tímida, eu não gosto de aparecer nas câmeras, eu não vou gravar vídeo. Não, menina, é um vídeo pequeno, de 1 minuto, 2 minutos no máximo. Tu vai conseguir, tem que gravar, tem que gravar. Poxa, eu fui tão chateada a gravar esses vídeos, comecei a gravar esses vídeos. Mas depois eu gostei, né? Acostumei, gostei. E agora é assim, esse ano, né? Vamos agora, segunda-feira, dia 5, estamos arrumando os bloquinhos para mandar para as mães e voltar a gravar vídeos para as crianças em casa. É um pouco complicado, puxado, mas Período, logo no início, realmente, eu acho que foi, todos nós ficamos, né? Meu Deus, e agora? Porque eu saí da escola, se eu não me engano, foi em março, eu acho que dia 17, se eu não me engano. E aí, dizendo assim, ah, não, daqui a uma semana a gente está de volta. Foi, né, o que a diretora meio que deu a entender. Não, tá bom, tá certo. Então a gente saiu achando que dali uma semana, 2, a gente ia rever nossos alunos. E, de repente, a gente via o tempo passar e não viu nada, né? Não tinha um norte. Foi então que aí a direção, a coordenação, conversou com os professores e falou, olha, a gente está com a ideia de fazer grupos no WhatsApp, por turma, né? Por turma. E aí, no caso de Santo Amaro, a secretaria, a gente iniciou, nós que selecionava as atividades, os professores selecionavam as atividades, mandava para a coordenação, para ela dar uma olhada, dar um retorno para a gente. Mas em Santo Amaro, acabou que, depois de um mês mais ou menos, a Secretaria de Educação, ela começou, elas mesmas, que sugeriram as atividades, sugeriam
e aí elas eram impressas na escola e entregues para as famílias. Mas a gente sabe que nesse caminho, muita coisa se perde. Algumas famílias, né, por motivos que a gente também não estou aqui julgando, mas não vão, ou pega a atividade e deixa no canto. E a gente fez esse grupo, e eu sempre estimulando, e mandava várias atividades também, além dessas que já vinham da secretaria, coisas mais lúdicas, mais interessantes, assim, mais. E aí, o que aconteceu? A gente foi fazendo esse trabalho, graças a Deus, eu tive um retorno. Os poucos que participavam de verdade, sabe? Era bem, bem mesmo ativo. Porém, eram poucos, né? Eram bem poucos. Uma turma de 15, digamos que 4 ou 5. E, embora o grupo no WhatsApp praticamente tinha pais e responsáveis de todos os alunos, né? Mas, como eu falei, né? Por motivos que eu também não vou julgar, porque diante do contexto que a gente está vivendo hoje, a gente já não pode julgar ninguém ainda nesse contexto, mas assim, 4 ou 5 participavam, mas foi assim. Entendeu? Aí teve a ideia de gravar videoaula, mas aí depois a coordenação disse que não ia dar certo, porque tem aluno também que não tem, né? Como eu falei, não tem acesso, não sei o quê, não, que a gente ia dar orientação no WhatsApp das atividades, dúvidas, e essas coisas, e assim foi durante todo o ano letivo. A gente foi, né, sempre, por exemplo, tinha Dia das Mães, aí né, no meu caso, eu fazia atividades lá, grava um vídeo, canta uma música, não sei o quê. Fui fazendo assim, desse jeito. E as atividades que a secretaria mandava, que era a nível mesmo de escrita, né, dessas coisas. E foi assim, durante todo o ano, e agora a gente já está, né, indo aí já para o final do ano. Mas foi isso aí. Em Santo Amaro foi assim. Que tem sido um pouco de tortura, assim. Eu não vou nem te falar na abordagem das escolas particulares, porque eu tenho colegas que trabalham, e aí eu vejo que o trabalho dá para surtir um pouco de efeito, porque elas têm acesso a coisas que eu não tenho. Então, por exemplo, elas têm acesso a aulas, como eu estou tendo aqui agora com você, né? A Meet, os alunos ali reunidos, uma sala participando, e a família dando essa devolutiva. Então, o que eu tenho de prejuízo nesse sentido são essas questões, que são questões que eu já tenho em períodos de aula presencial, né? Por não ter esse contato direto com o próprio processo de leitura e escrita, né? Não estar acompanhando como é que o meu aluno está fazendo essas atividades, porque os pais, primeiro que eles não são professores, né? Uma coisa é quando a gente envia a atividade para casa, que é uma realidade que na minha não acontece muito, porque eu trabalho com escola integral. Então, a gente acaba fazendo todas as atividades na escola. Então, como o aluno já fica muito sobrecarregado, não tem esse processo de levar a atividade para casa. E ainda quando a gente faz um trabalho ou outro pontual para levar para casa, até para estimular essa coisa da leitura, a gente vê que muitos pais se esforçam sim, outros não. Então, eu sei que o processo para aquele aluno que ainda não atingiu o processo de alfabetização, para ele é mais torturante. E eu acredito que deve estar acontecendo isso agora, né? Porque a gente não está tendo essa devolutiva mais de perto, de ver até mesmo os avanços. Porque o pai não entende que o aluno chegou para a gente, às vezes, fazendo garatuja. Quando ele sai fazendo o nome dele completo, identificando as letras do alfabeto, isso para o professor alfabetizador já é muito, né? O aluno, quando a gente acompanha o aluno que a gente recebeu, o aluno que a gente está entregando para o segundo ano, para a gente foi um ganho, ainda que o pai ache que é pouco, mas para o professor alfabetizador é bastante. Então, um dos processos que me incomoda e que é dificultoso nesse período são as próprias atividades diagnósticas que eu acabo fazendo a cada trimestre, né, com os meus alunos, assim. O projeto, como eu te falei agora com o método fônico, eles exigem que os alunos façam uns testes de leitura.
que são testes assim para ler 30 palavras, que eu não concordo. E quando o meu aluno lê 18, ele é considerado ruim. E eu acho um absurdo. Né? E aí eles têm uma abordagem dentro do projeto que são palavras, pseudo-palavras, são palavras inventadas, nomes que não existem. E aí eu acho contraditório, porque quando eles dizem, eles não, o projeto em si, né, não evidencia que a psicogênese considerava a escrita do aluno ali a pré-silábica, a silábica, ele não considera essa escrita, né? Ele acha que não, que a criança não está fazendo ali a inferência dos sons só porque ele botou uma letra para representar a sílaba. E o correto mesmo, né, é a gente considerar isso errado. E aí ele considera essas palavras relevantes para o aluno ler e ter a certeza de que o aluno não decorou. Então, é um pouquinho doido e eu não sei se a gente vai ter, se a gente tiver depois, até em conversas informais, como troca, para entender como é que essa loucura desses projetos acontecem. Mas aí entra a minha dificuldade. E aí eles queriam que a gente trabalhasse com esses projetos assim mesmo no período remoto e eu não fui favorável. Então o único material que eu permiti usar foi o de matemática, porque eles são atividades prontas e rápidas, dá até para você conduzir nesse período remoto, mas os de leitura e escrita, por exemplo, não. Então a minha dificuldade é esses processos de atividades diagnósticas, eu não tenho feito com os meus alunos, nem tido esse retorno, e o acompanhamento do avanço do meu aluno, dele chegar num processo e sair em outro. Então isso eu acho que se perdeu. Mas eu ainda com as atividades que eu tento montar para eles, para que não fiquem tão enfadonhas, eu consigo ter, assim, quando eu solicito um áudio, leia tal palavra, mande para mim, fotografe a atividade que você escreveu. Então, dá para ter um pouco de acompanhamento, mas nada substitui a presencial, não. Para mim, enquanto alfabetizadora, tem sido bem difícil. Certo, Pro.